O livro vinha se formando, né? A gente já estava conversando sobre ele já estava ganhando corpo antes da pandemia, né? Mas eu acho que a pandemia, de certa forma, ela serviu, claro, né? Um momento de reflexão da humanidade, e o nosso livro já era sobre reflexões da humanidade, porque tinha gente que não sabia ainda, mas a gente já achava que o mundo estava com muitos problemas antes do vírus, do que a gente estava vendo como correspondente internacional e doutorando em Direito Internacional, já estava meio ruim, né, Jamil? Estava meio ruim. Eu sou a Ruth Manos, eu sou advogada e escritora, professora, palestrante. A gente já não sabe bem o que a gente faz, né? Mas assim que é bom. Trabalho muito com questões relativas a gênero, feminismo, emancipação feminina, e acho que com o direito de um modo geral, né? A minha área é direito do trabalho, mais especificamente direito internacional do trabalho, mas eu acho que todos os temas que envolvem grupos vulneráveis, e aí a gente pega, né, seja pelo canal do trabalhador ou da mulher, eu acho que é o que acaba unindo tudo que eu faço profissionalmente. Eu sou Jamil Chad, há 20 anos sou correspondente de jornais e televisões, rádios brasileiras na Europa, moro em Genebra. Esse é o 6º livro. Todos eles têm um ponto em comum, que é tratar da liberdade. Eu conheci o Jamil como leitora, né? E acho que a recíproca é verdadeira. Então, acho que a gente se conheceu como leitores, mas teve um caminho muito curioso, porque eu, em Lisboa, onde eu vivo, eu dividi escritório com a Luísa, Del Mônaco, e a Lu fez revisão ou edição, já não tenho certeza, do Caminho de Abraão, que é o romance fabuloso do Jamil. E eu lembro que eu trabalhava muito do lado da Luísa e ela de vez em quando comentava os trabalhos que ela estava fazendo. Eu lembro que com esse livro ela falava, nossa, esse livro é muito bom. E ela ia falando, aí eu, né, soube que era do Jamil, e aí através da Luísa a gente começou a se falar. Aí eu fui para Genebra por causa da minha tese de doutorado, de pesquisa. Aí a gente se conheceu, aí depois Jamil fez escala em Lisboa outra vez, e a gente se encontra em São Paulo, é assim, né? Eu conheci a Ruth lendo o que ela escrevia no Estadão, primeiro, e sempre pensando, puxa, tem muitas das coisas que ela escreve que são exatamente as coisas que eu penso e não consigo escrever. A gente, nesse período todo, ficou procurando o que ou como engatar algum projeto comum. E aí a gente ficou pensando o que a gente podia escrever, o que podia... E aí foi um processo, né? Porque o livro foi um pouco mutante, assim, né? Ele era uma coisa, virou outra coisa, não sei o quê. Aí houve uma pessoa, conversa com a sextante, tudo, até que a gente chegou. É importante a gente colocar que os temas que a gente escolheu foram temas que a gente acreditava que eram temas centrais para o debate. Né? Obviamente que eram 10, mas podiam ter sido 20, poderiam ser 30. Esses 10, eles foram escolhidos porque, de alguma forma, e não dá para negar, são histórias pessoais, então, obviamente, tem um caráter muito pessoal, tanto teu como meu no livro, mas são temas que são temas universais, são temas que uma pessoa no Brasil, ou em Portugal, ou na Suíça vai entender por que o tema entrou no livro. A gente escolheu os temas, mas também a gente foi esbarrando com coisas no processo, né? O capítulo sobre felicidade, eu lembro exatamente quando eu estava no Vietnã e mandei o áudio para o Jamil em janeiro de 2020, um pouquinho antes de começar a pandemia, e eu falei, olha, vivi uma história hoje que tem que entrar no livro. Então, assim, também foi essa coisa um pouco em tempo real, né? E mesmo coisas que depois você se lembrou, que aconteceram. Então, acho que não foi uma coisa engessada, foi uma coisa que foi acontecendo junto com a vida, né? Assim como a pandemia entrou no livro sem que a gente soubesse que ela ia existir. A pandemia, ela é um marco e não há como não ser. E não há como daqui a 20 anos alguém minimizar o que foi. É uma crise definidora de uma geração, não porque alguém vai acordar no dia seguinte e falar a verdade, eu tinha que ser muito melhor, ou eu tinha que ser muito mais simpático com o meu vizinho, ou porque eu de fato tinha que reciclar tudo que eu faço.
eu acho que não é isso o fator ser determinante de uma geração. Ser determinante de uma geração é que o impacto ele é de longo prazo. Esse impacto, como a gente já conversou, né, Ruth, mental, né, psicológico, ele é um impacto econômico que vai certamente perdurar uma década inteira, ele é político porque você vai ter uma situação em que o debate político sobre o vírus é muito explícito, né? Talvez a história que a gente vai contar no futuro sobre o passado, sobre 2020, olha só, eles politizaram até a máscara. E eu acho que tem o fator de que nunca ficou tão evidente a interdependência que existe entre os países, né? Então a gente tinha muitas debates sobre globalização, mundialização, as dependências, né, de fluxo de pessoas, fluxo de produto, fluxo de capital, mas nunca foi tão claro, nunca foi tão evidente que realmente o mundo é uma coisa só. Né? E que não adianta, a fronteira é uma ficção jurídica, a fronteira ela não existe. Quantas e quantas vezes a gente ouve ou a gente lê, né, nos comentários das nossas colunas e tal, do tipo, você nem mora no Brasil, você não tem nada a ver com isso, não vem dar opinião e tal. Quando a gente está fora e a gente vê outras realidades, a gente ouve outras opiniões e a gente busca conclusões baseadas nisso, eu acho que a gente tem uma visão que é um pouco mais global. A gente descobre o que os outros olham para nós, de que forma que nós somos vistos pelos outros. Então, uma das coisas que você descobre muito rapidamente é que não tem tanta diferença entre um brasileiro e qualquer outra nacionalidade da América do Sul, pelo menos na Suíça e naquela região. Eles acham que é todo mundo a mesma coisa, né? Esse olhar é importante a gente entender, para a gente entender o que a gente é no mundo. Eu acho que é muito interessante esse lance da gente viver em bolhas, né? E todos nós vivemos. Porque além da gente encontrar as mesmas respostas, né? Então, quando a gente está na nossa rede social, com os nossos amigos, não é só que as pessoas dão as mesmas respostas para as grandes questões mundiais. As pessoas só se fazem as mesmas perguntas. E eu acho que é muito isso que a gente buscou com o livro. É mudar a pergunta. Eu acho que um exemplo muito interessante no tópico que a gente fala sobre a condição das mulheres na sociedade e que eu conto uma história minha que se passa em Marrakech. É muito fácil a gente olhar com aquele olhar colonizador, branco, ocidental, do tipo, coitada das mulheres de burca, que horror, elas sofrem muito. Peraí, vamos conversar sobre isso, né? O que isso representa? E qual é a minha liberdade de mulher ocidental também, se rola aquele papo de, foi estuprada, mas o que ela estava vestindo? Então, vamos mudar certas perguntas, vamos provocar reflexões, que é isso, nem sempre a gente sabe a resposta. Se você falar assim, você é a favor da burca, então, não, mas você é contra também? Não, né? Porque vamos falar aí de liberdade, vamos falar de relativismo cultural, então acho que é mudar a pergunta, mais do que chegar na resposta. Uma das mensagens do livro não está escrito, está no formato, que é conversar, que é dialogar. Então, não é um capítulo da Ruth e um capítulo meu, um capítulo da Ruth e um capítulo meu. É um capítulo sobre um assunto que a gente troca ideias, que a gente troca percepções sobre aquela história. E, apesar de dos dois vivermos na Europa, eu acho que a gente tem histórias muito diferentes para contar e locais muito diferentes, e os olhos da Ruth são outros. Então, ela olha para a mesma coisa e me conta uma outra história. Olha só, a possibilidade do diálogo é o que soma, não vai subtrair nunca. Se todos os lados fizerem isso, a bolha se desfaz, né? A bolha se desfaz. Agora, temos um dilema gigantesco, que são as redes sociais, a concentração de renda, tudo isso são bolhas. E aí a pergunta que fica, o sistema até hoje garantiu um mundo sustentável? Não. Então, essas bolhas, elas acham que elas estão numa ilha isolada e que elas vão sobreviver,
mas no fundo o que está acontecendo é um genocídio mútuo, né? Olha, eu acho que uma das conclusões às quais eu chego, e acho que o Jamil também, depois de escrever esse livro, é que praticamente todos os assuntos complexos que a gente enfrenta esbarram no tema da desigualdade. Eu acho que não... vamos falar sobre trabalho. Tá bom, você vai falar sobre trabalho, não vai falar sobre desigualdade. Vamos falar sobre mulher, vamos falar sobre dinheiro, vamos falar sobre meio ambiente, vamos falar sobre a própria Covid, né? Então, assim, se a gente não falar sobre desigualdade, se a gente não falar sobre privilégios, se a gente não falar sobre abrir espaço, né, e derrubar ideias de meritocracia e esse tipo de coisa, se a gente não fizer isso, é a velha história, é falar de novo sobre aquilo. Você quer um mundo menos violento, mas você não quer que a desigualdade salarial seja reduzida. Né? É a velha história do tipo, mas daqui a pouco uma empregada doméstica está ganhando a mesma coisa que a minha filha que se formou em odontologia. Pois é, os países onde tem menos violência, realmente isso é muito mais parecido. Então, são caminhos. Eu acho que, para mim, o que fica de principal mensagem é ou a gente debate desigualdade, ou a gente nunca vai parar, por exemplo, de debater violência. Qual é o contrário de pobreza? Pelo menos ao meu ver, é justiça. A riqueza a gente já tem. O mundo produz hoje em alimentos o suficiente para 3 planetas. Para 3 planetas. E ainda assim, a gente tem 800 milhões de pessoas que passam fome. Do outro lado da moeda da pobreza, não é a riqueza. Porque a riqueza já existe. Ela, na verdade, o outro lado da moeda é justiça. E justiça é lutar contra essa desigualdade. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito intenso no mundo de dualidades, né? Então, né, eleições norte-americanas, anti-Trump e pró-Trump. Brasil, vou nem entrar nesse mérito. As pessoas na União Europeia que são a favor de continuar com a liberdade de circulação e os que são contra. Então, os a favor do Brexit e anti-Brexit. E por aí vai. São muitas dualidades, são muitos desse embate que eu até menciono no livro, do nós contra eles. Desse monte de fla-flu, né, que a gente vive. Mas eu acho que tem uma coisa que é comum a todas as pessoas, a todos dentro desses grupos, que é ninguém está satisfeito com a forma como as coisas estão. Mesmo os conservadores, que sempre gostaram tanto de conservar as coisas, né, conservar o status quo e manter do jeito que está, nem eles estão, né, porque agora é ditadura gaysista, as feminazes, a gente tem que parar essa gente. Então, eles nem estão querendo conservar, eles também estão querendo mudar. Todo mundo está querendo romper para algum lado. E eu acho que esse livro traz isso. Ele traz basicamente 10 questões. Se a gente pergunta para o nosso interlocutor, você está satisfeito com a situação do dinheiro no mundo? Você está satisfeito com a situação de saúde no mundo? Você está satisfeito com a situação da mulher no mundo? Você está satisfeito com a situação do meio ambiente? Eu não sei, né? Se vai ter alguém que diga, não, nesse assunto eu acho que está tudo jóia, para mim está bem. Eu acho que não tem. Então, eu acho que esse livro é um livro que cabe para todo mundo, que funciona porque todo mundo acha que as coisas precisam mudar. Essas pessoas, elas fazem parte de uma unidade, não adianta você... E aí a pergunta que eu acho que eu, pelo menos, tiro do livro, será que não tem nenhuma identidade um pouco mais ampla do que a bandeira? Será que não tem nada mais relevante do que defender a bandeira? Eu não estou falando, não estou dizendo, não sou adepto do John Lennon de acabaram as fronteiras em média. Não, não é isso. Não é isso. Agora, será que a situação ela vai ser resolvida para você enquanto 800 milhões passam fome? Eu acho que não.